Olá, meus amados irmãos. Estamos aqui para darmos início a mais uma aula do Seminário de Autoridade Espiritual, baseado no livro de Watchman. Estamos agora no capítulo de número 11, a medida da obediência à autoridade. Vamos orar para pedir ao nosso Senhor que nos dê toda a direção, para que todas as palavras que serão ditas sejam inspiradas por Ele. Amém? Pai amado, muito obrigado, Jesus, por esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, por ter aqui, estar nos ajudando, ter nos dado sustento, ter nos guardado de todo o mal, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos fazendo parte desse lindo estudo de autoridade espiritual, pela qual, Deus, Tu tem desejado para que cada um de nós sejamos obedientes a todas as autoridades. Usa Teu servo como canal, instrumento da Tua palavra, que não seja ele a falar, mas o Senhor usando como canal, instrumento para o crescimento, aperfeiçoamento dos santos. Assim nós oramos e entregamos a Ti esta aula em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a medida da obediência à autoridade. No livro de Hebreus, capítulo número 11, versículo número 23, diz assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. No livro de Êxodo, capítulo número 1, verso 17, diz assim: Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Em Daniel 3, 17 e 18, diz assim: Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestam culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. No livro de Daniel, capítulo número 6, versículo número 10, diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. No livro também da Palavra do Senhor, no livro de Mateus 2,13, diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Em Atos dos Apóstolos 5:29 diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. A submissão é questão de atitude, enquanto a obediência é questão de conduta. A obediência, entretanto, não pode ser absoluta. Algumas autoridades devem ser obedecidas, enquanto as outras não, especialmente em questão que atinge os fundamentos cristãos, tais como crer no Senhor, pregar o Evangelho e assim por diante. Os filhos podem fazer sugestões aos pais, mas não devem demonstrar uma atitude de insubmissão. A submissão deve ser absoluta. Às vezes a obediência é submissão, enquanto em outras ocasiões a incapacidade de obedecer ainda pode ser submissão. Mesmo quando fazemos uma sugestão, devemos manter uma atitude de submissão. Em Atos 15, é um bom exemplo da igreja reunida. Durante a reunião, pode haver sugestões e debates, mas uma vez tomadas as decisões, todos devem reconhecê-las e acatá-las. Aqui está o grande problema. Muitas pessoas são contrariadas com suas sugestões, suas opiniões, por acharem que não foram atendidas, não foram ouvidas. Meu líder não aceita a sugestão, o meu líder não aceita nenhum tipo de opinião, tudo aquilo que nós levamos para ele é o que ele quer, é do jeito dele, é ele que é o líder, ele que manda. E muitas das vezes as pessoas não
acatam aquilo que foi decidido. Aí entra aquela aula que nós falamos da anarquia cristã. Ela passa a boicotar, ela passa a ter uma conduta desordenada, e isso não é submissão. Ainda que você não concorde, mas todos entraram em um reconhecimento, todos entraram em uma discussão, houve ali uma reunião, tomaram as decisões, foi acatado o que deve ser feito, mas não foi do meu agrado, não foi do que eu quis, mas nós temos que obedecer aquilo que ficou determinado e fazer de tudo para aquilo funcionar, viabilizar aquilo que foi determinado. É não se esconder, é não ter um comportamento, irmão, de estar se isolando, um comportamento de boicotar, arruma um outro evento, arruma uma outra programação, inventa uma desculpa. Meu irmão, isso não é um comportamento cristão. A medida da obediência às autoridades delegadas. Quem reconhece a autoridade é delicado e respeitoso. Será absoluto em sua submissão, no coração, na atitude e em palavras. Então a gente aprende aqui, meus irmãos, que uma pessoa que reconhece a autoridade, ele é uma pessoa respeitosa. É uma pessoa delicada, ela não é uma pessoa que fica ali com a cara amarrada, começa um culto, levanta, vive o tempo todo indo no banheiro lá fora, atende telefone, vive se escondendo. Aí um obreiro que é uma autoridade vai chamar atenção, ela não aceita. Meu irmão, vamos entrar, o culto está lá acontecendo, você está aqui fora. Não vou ficar aqui fora. Sou obrigado a entrar? Responde com rispidez ainda. Então, meu irmão, quem reconhece a autoridade é delicado e respeitoso. É aquela grande frase, né? Se a pessoa não reconhece a autoridade, ela não vai obedecer. Não tem como uma pessoa obedecer se ela não reconhece a autoridade naquela pessoa. Se você não reconhece a autoridade do seu pastor, se você não reconhece a autoridade do seu obreiro, do seu diácono, do seu líder, será difícil você obedecer às ordens que vão ser determinadas. E aí, irmão, o problema não está na ordem, está na conduta que você está tendo com sua liderança. Você não reconhece. E aí tudo gira em torno de uma desobediência, de conflito, o tempo todo chateado, o tempo todo remoendo, nunca está satisfeito, nunca está bom. Então isso é um grande problema. Eu quero deixar aqui a primeira pergunta para você anotar, meu irmão. Quando a autoridade delegada e a autoridade direta entram em conflitos e a pessoa pode prestar submissão, mas não obediência à autoridade delegada, quais são os 3 pontos? Amém? Então você vai estar respondendo essa primeira pergunta. Exemplos na Bíblia dessa pergunta. Nós vamos estar dando exemplos na Bíblia. As parteiras e a mãe de Moisés, ao preservarem a vida de Moisés, desobedeceram o decreto de Faraó, mas foram consideradas mulheres de fé. Os 3 amigos de Daniel recusaram-se a adorar a imagem de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Desobedeceram a ordem do rei, mas se submeteram ao fogo. Daniel, ao ignorar o decreto real, orou a Deus, mas, obstante, submeteu-se ao julgamento do rei, sendo lançado na cova dos leões. José tomou o Senhor Jesus e fugiu para o Egito, a fim de evitar que a criança fosse morta pelo rei Herodes. Pedro pregou o evangelho, embora fosse contra a ordem do concílio governante, pois declarou que importava antes obedecer a Deus do que aos homens, mas se submeteu quando foi levado à prisão. Sinais indispensáveis que acompanham o obediente. Segunda pergunta, meu irmão. Como julgar se uma pessoa é obediente à autoridade? Anote aí. Pergunta número 2. Como julgar se uma pessoa é obediente à autoridade? Manter a ordem é reconhecer a autoridade. Uma das coisas que eu aprendo dentro desse assunto, só aqueles que experimentam a autoridade podem levar outros à obediência. Pode um cego guiar outro? Não tem como. Ambos cairão no mesmo abismo.
É a mesma coisa, irmão. Como pode uma pessoa que não obedece o pastor está pedindo para você fazer o dever, os exercícios, o seminário. O seu líder, né, orientou, né, te indicou esse estudo para você estar fazendo e você ignora essa liderança, ignora tudo aquilo que está sendo pedido. Quanto tempo você relutou para fazer esse estudo? Quantos isso não tem sido difícil para você? Aí agora, vocês têm uma autoridade delegada e quer que o outro obedeça a você? Difícil, irmão. Não tem como uma pessoa ajudar o outro que não tenha passado por um deserto. Não tem como você dizer para o outro o que tem que fazer, o que não tem que fazer, está certo, está errado, se você nunca experimentou. Então é aquela coisa, irmão. O remédio é bom para o outro, mas não bom para você. Para o outro tem que fazer. Ah, pastor, só tem que ver isso. Eu falei com fulano e o fulano não fez. Marcamos uma reunião, o fulano não deu nem confiança. E você dá confiança para o seu líder? E você respeita a sua liderança? E você obedece a sua liderança? Então, meu irmão, só aqueles que experimentam a autoridade podem levar outros à obediência. Não tem como você querer que os outros obedeçam se você não é obediente. Então a gente observa que quem ofende a autoridade percebe instantaneamente que ofendeu Deus. É inútil apontar o erro de alguém que jamais reconheceu qualquer autoridade. Então como é que você vai apontar o defeito da sua liderança, mas você não reconhece? É inútil. Você está falando coisas que você não vive. Você está apontando o erro da liderança, mas você é desobediente o tempo todo. Aquela pessoa, tem que tirar o cisco dos seus olhos, meu. Tá com um grande problema na sua visão, não consegue ver o que está na sua frente, e aí aponta o defeito, fica o tempo todo procurando falha da liderança, enquanto a sua maior falha é a falta de obediência. Em vez disso, leve o primeiro a reconhecer a autoridade. Depois mostre a sua falta. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, irmão, levar a pessoa a reconhecer a autoridade. Aí sim, está errado? Olha aí. Porque foi dada uma ordem, você não obedeceu, foi passadas as instruções, você não fez, aí a liderança veio, chamou a tua atenção, você não gostou? Mas por que você não gostou? Se você tivesse feito tudo aquilo que foi tratado numa reunião, tudo aquilo que foi tratado, pela sua liderança, não seria sido mais fácil? Aí agora você não fez, o seu líder chegou, chamou a tua atenção. Lembra uma vez que nós fizemos uma coisa bacana, fizemos um evento e deu uma ordem para a pessoa fazer um coração de bolas. E cheguei lá, na hora do evento, estava lá um quadrado de bola. Eu falei, minha irmã, eu falei para fazer um coração de bolas, não um quadrado de bola. Se o senhor quiser o melhor, que o senhor pegue e faça. Eu falei, poxa, legal, era melhor ter feito. É aquela coisa, É melhor você pegar e fazer do que você dar uma ordem para um insubmisso. Porque quando você dá uma ordem para um insubmisso, ele vai fazer errado e não vai gostar de ser chamado a atenção. Por isso que muitas das vezes as pessoas dizem que o pastor quer fazer tudo, o líder quer fazer tudo. Não, irmão. Porque é difícil você delegar uma ordem para alguém e tendo os sinais que aquela pessoa é insubmissa. Porque ela vai errar e você vai ter que chamar a atenção, ela não vai gostar, vai ficar chateada, vai sair da igreja. Então o que é melhor você fazer? Não dá ordem para aquela pessoa. E aí, com isso, sobrecarrega a liderança. Porque ao invés de ter pessoas submissas que ajudam, que mesmo que tenham errado, vai ser instruído que não é desse jeito, tem que ser desse jeito, ela vai aceitar aquilo com amor, do que ter uma pessoa que o tempo todo está fazendo, fora do acordo, está fazendo insatisfeita, está sendo contrariada, ela queria estar passeando, ela queria estar numa viagem, ela queria estar num aniversário, mas ela foi contrariada porque o pastor marcou um evento, um dia de um aniversário de um amigo dela, do amigo dele. Aí ele tem que deixar de estar lá no aniversário do colega, do amigo, de um familiar, para estar ali naquela programação, já está contrariado. E tudo aquilo que vai ser delegado, ela não vai aceitar, ela não vai acatar. E aí, irmão, vai ter um problema sério. Então o que é melhor? Não delegue ordem ao insubmisso. É melhor você fazer, é melhor você ficar sobrecarregado do que você delegar uma ordem ao insubmisso, porque você vai ter um problema muito sério, meu irmão. É um conselho que eu dou para você que exerce uma autoridade na sua liderança, na sua igreja, onde quer que você esteja. Evite completamente
Procure todo o cuidado de não delegar nenhuma tarefa para alguém que seja insubmisso. Essa pessoa, ela vai ajudar nas coisas secundárias, não principais. Ela vai estar ali, de repente, para ajudar o que está exercendo uma autoridade, não diretamente. Então, isso é um conselho que eu dou para você, meu irmão. Porque quando for... É uma coisa que eu quero também dar um conselho. Quando você for ajudar outros, entretanto, tome cuidado para que você mesmo não caia em rebelião. Porque muitas das vezes a pessoa quer ser melhor do que Deus, quer ser melhor do que o pastor, que o pastor não sabe falar, é porque o líder não sabe falar, mas eu vou lá, só deixa eu ir lá falar, conversar com a pessoa, falei, vai lá, conversa, eu já sei o espírito que está naquela pessoa. Aí a pessoa chega lá, ouve aquele desabafo, ouve aquele lixo, né, que a pessoa joga tudo para fora, né, porque o que ela não pode falar para o líder, ela vai falar para uma pessoa que foi lá. Porque ela é assim, ela é suja. Ela não tem coragem de falar para o líder a insatisfação dela. Ela não tem coragem de falar o que ela pensa do líder, porque ela sabe que falando isso, ela está em rebeldia. Então ela vai contar para aquela pessoa que está lá tentando ajudar, ela vomita aquilo tudo, e aí essa pessoa recebe toda aquela carga negativa, todo aquele mundo espiritual de rebelião, e essa pessoa talvez não está preparada, não está firme, e aí ela pode estar caindo em um laço de rebelião. Ela sai dali com o pensamento, será que é isso mesmo? Será que o pastor? Aí já começa a construir um corpo onde aquele rebelde começou já a construir, e aí só falta agora, irmão, criar adeptos, criar pessoas que vão estar de acordo com o pensamento dele. E aí é onde a gente fala, irmão. A boca fala o que o coração está cheio. Então, muito cuidado. Quando você vai visitar alguém e essa pessoa está falando mal do seu líder, mal da sua igreja, mal das autoridades daquela igreja, mal das pessoas que exercem uma autoridade em qualquer lugar, cuidado, porque você pode experimentar desse veneno e se tornar um rebelde tanto quanto ela é. O nome do Senhor é importante, porque dizemos salvos pelo nome do Senhor, mas não salvos pelo sangue. Porque o nome do Senhor fala também de ressurreição e ascensão. As demais denominações organizadas de hoje, são uma afronta à igreja do Senhor, porque elas não pregam a verdade, não ensinam a verdade, não falam sobre autoridade espiritual. Sabe por quê? Uma das coisas interessantes é quando você confronta as pessoas com a palavra, você não vai ter amigos. Jesus mesmo teve essa dificuldade quando ele estava pregando um sermão duro. Os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, duro é o teu sermão, ninguém há de nos seguir. As pessoas estão deixando de nos acompanhar. E Jesus disse: e vocês? Querem segui-los ou querem estarem comigo? Porque duro era o sermão. Porque quando uma pessoa chega, né, e a liderança fala de coisa boa, um churrasco, vamos marcar um aniversário, uma confraternização, agora chama para o estudo da palavra. Fala para essas pessoas que estão debaixo da sua liderança que elas vão ter um dia para aprender da palavra, ter um discipulado, tem que estudar o livro, tem que ler a Bíblia. Elas serão seus inimigos, porque elas não querem aprender da palavra. E a Bíblia mesmo diz: errais por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão errando porque não querem conhecer, mas é o plano do inimigo. O inimigo não quer que você conheça a palavra para que você não cumpra, não faça conforme está a palavra e seja uma marionete dele, porque naquele grande dia você também será julgado pela questão da consciência. Você teve a palavra, você foi orientado a aprender, a estudar e você não quis. E aí o inimigo vai te acusar na própria palavra, meu irmão. Então, muito cuidado. E tem muitas igrejas, muitas denominações que não ensinam o assunto de autoridade delegada, autoridade espiritual. Por quê? Porque as pessoas vão ser confrontadas, têm que obedecer. Vida e autoridade. Terceira pergunta, eu gostaria que você anotasse, meu irmão. A igreja é mantida por duas coisas essenciais. Quais são elas? Dificuldade dentro da igreja raramente se encontra em questões de desobediência externa. Na maioria das vezes relacionam-se com a falta de submissão interna. São os assuntos internos da igreja. É a escala,
é reunião, é o culto, né? É uma programação, é um evangelismo, sabe? Esses problemas que acabam gerando maiores conflitos de obediência. Não é as questões lá de externa, não é porque lá fora está assim, não. É porque muitas das vezes coisas que são decididas, é aquele uniforme, às vezes tem que um almoço que tem que ser feito, todo mundo tem que ajudar a comprar, a pessoa não concorda, ela diz que não tem, que não pode, o pastor tem que entender, o outro tem que entender, e aí acabam criando esses conflitos internos. Na maioria das vezes, relaciona-se com uma falta de submissão interna. Em Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento Filho de Deus. Os santos podem ter opiniões diferentes e ainda assim não haver insubordinação, pois mesmo com opiniões diferentes podemos submeter-nos uns aos outros. Assim somos um na fé. Atualmente já temos a vida que habita em nós e percebemos algo do princípio governante desta vida. Portanto, se Deus for misericordioso conosco, avançaremos rapidamente. A vida que recebemos não é só para resolver o pecado, o lado negativo, mas principalmente para obedecer o lado vital e positivo. Quando o espírito de rebeldia nos abandonar, então o espírito da obediência é rapidamente restaurado à igreja, e o sublime estado de Efésios 4 passa a ser uma realidade. Se todas as igrejas locais andassem no caminho da obediência, o glorioso fato da unidade da fé apareceria realmente diante de nossos olhos. Meu amado irmão, fica então esse estudo do capítulo de número 11 e que você possa ter aprendido muito mais daquilo que você já tinha aprendido e possamos colocar em prática. Vamos orar para que o Espírito Santo possa estar falando melhor ao coração de cada irmãos e porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais essa rica oportunidade, esta aula ministrada. Que o Senhor continue abençoando e usando os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém.